Bem, lindos, bom dia. A gente vai hoje, né, continuar a conversar sobre alimentos. Nós paramos, não é, o artigo 1699, que ele aponta exatamente aquela possibilidade de você rever os alimentos anteriormente fixados, não é? Dizendo que se houver modificação, né, na situação de quem recebe e de quem paga, os alimentos eles podem sofrer alteração, seja ela redução, majoração ou até mesmo exoneração de encargos, né? Só vale salientar o seguinte: quando a gente vai tentar, por meio de uma nova ação, né, porque aí seria uma outra ação com distribuição de dependência à ação que fixou os alimentos, né? Então, quando a gente vai propor uma ação de majoração de encargos, de redução ou de exoneração, nós sempre temos de apresentar um fato novo, né? Então, você não pode simplesmente pedir, por exemplo, redução de encargos, se as suas circunstâncias não mudaram daquele momento que os alimentos foram fixados até o momento atual, não é? Então, sempre é necessário fazer isso. Eu lido muito com isso, porque tenho 4 turmas de estágio 5, mas 3 delas funcionam, não a gente fazendo petição inicial, eu até já falei isso para vocês, mas a gente faz, não é, a gente trabalha com as contestações. E a gente pega muitas ações, não é, onde o alimentante, né, a pessoa que paga alimentos, está pedindo agora redução desses alimentos, redução dos encargos. E o que que nós sempre fazemos? A gente, os alunos, eles abrem a primeira ação, aquela ação que fixou os alimentos, e a gente vai observar se daquele momento em que os alimentos foram fixados até o dia de hoje, houve alguma alteração. Por incrível que pareça, muitas vezes não há alteração, não é? Ou seja, você não tem a formação de uma nova família, o que por si só não seria suficiente para reduzir os alimentos, porque o planejamento familiar, como diz a própria Constituição Federal, é da nossa responsabilidade, não é? Então, não é necessariamente você ter uma nova família ou outros filhos que nasceram desde que aqueles alimentos anteriores foram fixados, que eles vão exatamente permitir que esses alimentos primeiro sejam reduzidos, né? Você vai demonstrar realmente o seu comprometimento financeiro, que realmente você, por exemplo, ou mudou de emprego, está ganhando menos, ou então que você saiu do emprego formal e agora você está na informalidade e você não tem realmente ganhos fixos mais. Então, tem de mostrar alguma alteração, mas novo relacionamento, o nascimento de outros filhos, por si sós, não são suficientes para você pleitear, por exemplo, uma ação de redução de alimentos, tá? E a gente vai ver, não é, como você já viu lá em processo civil, e com esse CPC de 2015, a, é, cresceu tanto a contestação, é uma peça tão grande, que você pode também, né, reconvir. Então, você pode, além de bater no pedido de redução de alimentos, não é feito pelo alimentante, você ainda pode, ao final, abrir um parágrafo de reconvenção para você pedir a majoração dos alimentos anteriormente fixados. Em matéria de alimentos, essa reconvenção, eu confesso para vocês, ela não é muito simpática, não é? Tanto que a gente só faz reconvenção dependendo do juízo, não é, que está realmente apreciando o pedido. Porque, como a gente sabe, né, onde está tramitando a ação de alimentos, então você já sabe na sua contestação para qual juízo ela vai ser direcionada, né? Por que alguns juízes não é nem interessante a gente fazer? Porque tem alguns magistrados ou magistradas aqui em Fortaleza, por exemplo, que eles acham o seguinte: ora, por que você está abrindo uma reconvenção aqui na sua contestação, pedindo majoração de alimentos, não é? Por que você não fez isso antes? Por que você estava vendo que os alimentos não eram suficientes? E por que você não impetrou uma ação de majoração de alimentos? Porque você só está fazendo isso agora quando o autor está pedindo a redução deles. Será que você está precisando de mais alimentos mesmo? Ou será que essa reconvenção ela configura um instrumento de vingança?
não é? Então, a gente tende até e na advocacia, a gente começa a conhecer realmente a linha de pensamento, né, de cada magistrado, melhor ainda quando esses magistrados, eles escrevem, eles publicam artigos, né, publicam livros, que aí você já vai pesquisando, já sabendo mais ou menos qual é o posicionamento de cada um em algumas demandas, não é? E fica melhor até para a gente Professora, fazer as nossas defesas. eu tenho uma dúvida, deixa eu lhe Sim. dizer. Tanto numa ação de alimentos, tanto o magistrado, ele vai poder majorar, como ele vai poder diminuir também ex officio. Ex officio, não. Ele vai, tem que fazer a solicitação, né? Tem que fazer a solicitação sempre. O que o juiz pode fazer ex officio? Ele pode determinar o pagamento de alimentos. Isso daí ele pode fazer. É uma das pouquíssimas coisas que o juiz pode fazer. Por exemplo, né? Eu vou me divorciar, por exemplo, né? Aí o magistrado verifica lá na hora da audiência de conciliação, não é? Que, por exemplo, né, eu não tenho emprego, eu não tenho como me manter, não é? E ele vai dizer assim, Cremilda, e não vai pedir alimentos, não é, para o seu ex-marido, por exemplo, você passou tantas décadas casada com ele, não é? Eu estou vendo aqui que você nunca ingressou no mercado de trabalho, e agora como é que você vai sobreviver? E aí o juiz ele pode fixar alimentos, mesmo sem eu ter feito esse pedido, né? Por quê? Porque aí já é o direito fundamental à vida que está aí, não é, em jogo. Também a minha dignidade como pessoa humana. Então, são duas coisas que o juiz ele pode fazer ex officio. Ele pode, né, conferir alimentos, deferir alimentos a alguém, não é? Melhor dizendo, conceder alimentos a alguém. E outra coisa que ele pode fazer ex officio, ele pode abrir inventário. Quando a pessoa que faleceu não deixou nenhum parente, não é? Nenhum herdeiro conhecido. Então, ele pode também abrir o inventário, mas a gente está vendo que somente isso daí o juízo poderia fazer sem ser provocado por uma outra pessoa. Tá certo, professora. Quer Certo? dizer que, assim, quando eu peço o valor do alimento e na contestação, óbvio que a outra parte vai tentar reduzir, né? Então, vai ser uma Isso. decisão do juiz, né, em analisar aquela causa de acordo com os pedidos, tanto da parte autora como da parte ré, né? Exatamente, Juliane. Ah, tá certo. É porque eu pensei que o juiz poderia reduzir ex officio, entendeu? Porque, Ah, para mim, feriria o princípio da congruência, né? exatamente. Não, mas não pode, né? Ele pode Uhum. até fixar inicialmente os alimentos para alguém que ele vê que necessita e que não pediu, né? Tá Mas certo. aí modificações posteriores somente com pedido da parte, ou de Ah, uma das partes. tá certo. Obrigada, professor. Nada. Então, lindos, foi isso que falou o artigo 1699, não é? Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. O artigo 1700, a gente até se assusta quando vê, não é? Mas é uma coisa que realmente não é para a gente se assustar. O que diz o artigo 1700? A obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros do devedor na forma do artigo 1694, não é? Por exemplo, né, vamos supor que um homem pague alimentos a um filho menor e esse filho, e esse homem que paga alimentos, não é, ele vem a falecer. Essa obrigação vai ser transmitida aos herdeiros, mas não com o patrimônio dos herdeiros, tá? Quem é que vai realmente, não é, agora, exatamente suprir esses alimentos? Os bens que o morto deixou. Tá? Então, aí, essa relação continua sendo com o morto, não é? Agora, só que como uma pessoa morreu, você vai impetrar uma ação de alimentos contra quem? Contra os herdeiros, né? Porque na hora que uma pessoa falece,
quem vai estar figurando no passivo, não é, ao invés da pessoa que faleceu, exatamente os herdeiros dela, mas não são os bens particulares dos herdeiros que vão responder por esses alimentos, não é? São exatamente os bens que o morto deixou. Aí vocês podem perguntar, professora, se a pessoa que pagava alimentos a um filho menor, ela falece, não deixou bem nenhum, não é? Então, primeiro de tudo, né, vai ter que ser comprovado que o morto realmente não deixou nenhum patrimônio. Como é que a gente prova isso? Por meio de uma ação chamada ação de inventário negativo. Então, essa ação de inventário negativo, ela vai ser ajuizada perante, não é, o juízo de sucessões, é exatamente o quê? Para o juiz de sucessões constatar que a pessoa que faleceu não deixou bem nenhum, e ele vai colocar isso na sentença, não é? E realmente não há bens a inventariar. Então, o primeiro passo é provar que o morto não deixou bem. Com essa sentença, o que essa criança pode fazer? Ela vai poder impetrar alimentos contra aquelas pessoas, outras pessoas, que até falou, não é, o artigo 1698, ele formou aquele litisconsórcio em matéria alimentar, se o parente que deve alimentos em primeiro lugar não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, né, aí vão ser chamados quem? Os outros ascendentes, os outros descendentes e até os irmãos da pessoa, não é? Os irmãos da própria criança, né? Então, aí que essa criança vai poder mover o quê? Ação de alimentos contra os outros ascendentes, que aí seriam os avós paternos, por exemplo, ou usou uma criança, ou então que pode ir contra os outros irmãos aí unilaterais, tá? Que tenham realmente ganho. Então, não é? Muitas pessoas se assustam com esse artigo 1700, achando que os herdeiros do morto, não é? Eles já vão começar a pagar com seus próprios bens os alimentos, não é? Para quem o morto devia, mas não é assim. Primeiro nós temos todo esse caminho. Primeiro a gente vai atrás dos bens do próprio morto. E se não tiver, é que essa criança, no caso, ela poderia impetrar, não é? Outra ação de alimentos aí contra realmente seus avós, não é? Ou contra seus irmãos unilaterais. Artigo 1701. Aqui o artigo 1701 ele é interessante, que ele vai dizer o quê? Como é que a gente pode pagar os alimentos? A maioria das vezes, como é que a gente vai cumprir a nossa obrigação alimentar? Em dinheiro, que a gente chama em pecúnia, não é? Então, quando vocês virem uma obrigação alimentar em pecúnia, é porque ela realmente, essa pensão alimentícia, ela é paga em dinheiro, tá? Mas nós temos uma outra modalidade, né, de pagar os alimentos, que é in natura. O que seria os alimentos in natura? Ao invés de eu depositar a pensão alimentícia em conta corrente, o que eu faço? Eu faço as despesas, por exemplo, né, em vez de entregar a pensão alimentícia para o meu filho menor, não é, o representante legal dele, né, comprar alimentação, vestuário, pagar colégio, pagar plano de saúde, pagar curso de línguas, né, o que eu faço? Eu faço mercantil e entrego para a criança. Eu compro as roupas dela e entrego para a criança. Diretamente, eu faço o pagamento do plano de saúde, eu pago o colégio da criança. Então, isso daí são alimentos in natura, onde eu não entrego realmente o dinheiro, não é? Mas eu pago todas as despesas da criança, tá? Então, a gente vai ver essas duas modalidades. E também a gente pode ver outra diferença nos alimentos em relação à periodicidade do pagamento deles, não é? Por exemplo, quando a gente paga alimentos, né, seja em pecúnia ou in natura, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo as compras, ou eu estou depositando o dinheiro do mês que vem, né? Então, hoje são 10 de junho, né? Então, no dia de hoje, o que eu estou fazendo? Estou pagando alimentos, né, do mês de julho, tá? Na maioria das vezes, os alimentos, eles são pagos mensalmente,
Tá? Mas vamos supor o seguinte, que eu seja funcionário, né, eu seja marinha mercante, por exemplo. Então, eu estou aqui no Brasil, eu viajo 90 dias, não é? E paro 30 dias aqui, viajo 90 dias e paro 30 dias. Então, o que eu posso requerer ao juiz, excelência? Eu não gosto de fazer transações online, né, do exterior, por exemplo, tá? Desconfiança. Me permita pagar, não é? Não alimentos de mês em mês, mas de 3 em 3 meses. Então, o que aconteceria? Hoje, em junho, eu pagaria os alimentos referentes a 10 de julho, 10 de agosto e 10 de setembro, tá? Então, quando eu quero uma periodicidade maior do que mensal, tudo bem, eu posso fazer isso primeiro com prévia autorização judicial. E eu sempre estou depositando antes, não é? Porque vocês imaginam se eu fosse depositar só depois, a criança poderia até, não é, passar seríssimas dificuldades, poderia até ser colocada em risco a sua própria sobrevivência. E se vocês me perguntarem assim, mas Cremilda, eu posso adiantar alimentos no máximo quantos meses? Isso não está em canto nenhum, mas pela jurisprudência a gente vai ver o quê? Que o juiz permite que a gente antecipe no máximo 6 parcelas alimentares. Então, agora em agosto, desculpe, agora em junho, poderia antecipar no máximo quantas parcelas? A de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ah, professora, para me ver livre durante o ano seguinte, né, em matéria de alimentos, eu não posso antecipar as 12 parcelas de alimentos, não. Aí a gente vai ver, não é que a jurisprudência não concorda com isso, por quê? Porque se eu antecipo 12 parcelas de alimentos, a pessoa que vai administrar esse dinheiro, ela vai se ver com uma bolada de dinheiro grande, não é? E ela pode perder exatamente a noção que aquele dinheiro ele vai ter de ser suficiente para prover as necessidades durante um ano. É um tempo muito grande, não é? Então, por isso, na questão da periodicidade, você pode, no máximo, não é pagar 6 próximas parcelas, mas não mais do que isso, tá? E é isso que está dizendo, assim, o artigo 1701, ao dizer o seguinte: a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, não é? Exatamente os alimentos em pecúnia, pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, seria os alimentos in natura, não é? Sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação quando menor, tá? E o parágrafo único complementa: compete ao juiz, se as circunstâncias o exigirem, fixar a forma do cumprimento, não é, da prestação. Então, né, o juiz, ele também pode fixar de uma maneira diferente, que seria o quê, não é? Conforme as circunstâncias. Em vez de eu pagar os alimentos mês a mês, eu poderia pagar, né, já antecipar 2 parcelas, 3 parcelas, 4 parcelas, até 6 parcelas, tá? Então, a gente vai ver que existe essa flexibilidade. Vocês podem perguntar para mim, assim, Cremilda, um filho menor, ele pode ser obrigado a aceitar os alimentos in natura? Eu digo sim, um filho menor poderia. Em que casos? Vocês imaginam que eu tivesse um filho menor, adolescente, ele não estivesse sob minha guarda, né? Estivesse sob a guarda do pai, por exemplo, né? Mas aí ele começou a desenvolver dependência química. E o pai não tem condições de acompanhar nesse momento, né? Então, primeiro, eu poderia mover uma ação, não é, de modificação de guarda, para ele vir para mim, não é? E aí, na hora que ele venha para minha guarda, o que eu vou pedir, não é? Por meio de uma outra ação, porque a gente não pode acumular, por exemplo, ação de guardas com ação de alimentos, porque são ritos diferentes, tá? A não ser que você abra mão na peça do rito especial da ação de alimentos, tá? Mas caso contrário, sempre é interessante o quê? Eu mover uma ação de guarda e informar que tem uma ação de alimentos, tá? E é interessante que tanto a ação de guarda quanto a ação de alimentos, elas tramitem no mesmo juízo, por quê? Vocês imaginam o seguinte: na hora, enquanto meu filho está na guarda do pai, eu estou pagando alimentos a ele, quem está realmente, não é, administrando esses alimentos é o pai dele. Na hora que ele vem para a minha guarda, não é, o que eu
que devo pedir? Eu devo pedir a exoneração dos alimentos, porque agora quem está, o filho está sendo criado e educado por mim, e não mais pelo pai dele, tá? Então, eu peço uma ação de modificação de guarda. Quando o juiz me defere a guarda, eu impetro a ação de exoneração de alimentos, tá? E aí eu vejo que, vamos supor que meu filho rebelde, digo que, não, mas o meu pai me dava, né, parte dessa pensão como um mesado, alguma coisa assim, e aí eu vou pedir o quê? Que os alimentos, não é, que eu estou realmente fornecendo a ele, eles sejam agora na modalidade mesmo in natura, porque além dele estar sendo criado e educado por mim, eu não posso realmente, não é, me curvar ao peito dele de ter algum dinheiro nas mãos, exatamente pela questão, não é, da dependência química, tá? Eu também poderia fazer essa mesma proposta se meu filho continuasse na guarda do pai dele, por exemplo. Eu estou pagando, não é? Eu estou pagando os alimentos, né? Ao meu filho, que está sendo administrado pelo pai dele. Mas o meu filho se torna dependente químico, e isso daí é facilitado porque o pai também fornece alguma parte desses alimentos que eu pago para o adolescente, né, em dinheiro. Então, também eu posso dizer isso daí para o juiz. O difícil aí qual é? Na hora que eu disser que o pai dele, que o pai do nosso filho, não está muito atento para essa dependência química, o juiz vai dizer, bem, Cremildo, então, você quer a guarda do seu filho de volta, porque eu posso, tudo bem, modificar a forma de prestação alimentícia. Então, em vez de você pagar, depositar todo mês o dinheiro da pensão, você vai comprar a alimentação, né, você vai pagar o colégio do seu filho, tudo bem. Mas o pai que não está olhando para a dependência química, ele não é uma pessoa, nesse momento, né, mais adequada para exercer a guarda. Você quer a guarda da criança, né? E se eu quiser também me sair, porque o filho é muito problemático, alguma coisa assim, ou eu não quero mexer na minha vida hoje, que está bem arrumadinha, aí seria o caso do juiz ele começar a pensar naquela possibilidade do artigo 1584, que é uma guarda exercida não por pai e mãe, mas por uma terceira pessoa, que seria a guarda como primeira forma de colocação em família, que nós já conversamos aqui, tá? Então, a gente está vendo que essa questão alimentar, ela não está dissociada de outras circunstâncias, não é, que podem envolver a pessoa, né, que está recebendo alimentos, né? Vocês vão ver no dia a dia, já chegando já em estágio 4, né, quando vocês começarem os atendimentos, vocês vão se deparar com muitas demandas nesse sentido, né? E a gente vai ver que vai mexer nos alimentos, mas aí, não é, eles respingam também na guarda, e você tem de atentar para isso. A gente recebe lá na Unifor muitos homens que dizem assim, olha, eu quero reduzir os alimentos, não é? Não, eu quero modificar a guarda do meu filho. Aí a gente pergunta, por que o senhor acha que vai exercer melhor a guarda sobre o seu filho ou não? Não, é porque os alimentos que eu pago estão me onerando muito, então eu quero a guarda da criança para mim, que aí eu deixo de pagar alimentos a outra pessoa, né, já que a guarda está comigo. E aí a gente pergunta, mas e o senhor tem tempo, não é, de condições de cuidar do seu filho, não é? Porque se a guarda vier para o senhor, numa ação de modificação de guarda, o senhor vai ter de se dedicar ao filho. Não, não, mas aí eu vou deixar ele com a minha mãe é que vai cuidar. E aí a gente vê, não, que essa ação de modificação de guarda, ela simplesmente é um subterfúgio para você se livrar dos alimentos e, consequentemente, trazer uma situação de insegurança e fragilidade para a criança, né? Então, a gente tem de ser esperto realmente nesses atendimentos, por isso que vocês atendem em dupla, não é? Em estágio 4, estágio 5, junto com o professor orientador, porque aí a gente vai, não é, exatamente despertando esses motivos, não é, que estão por trás de uma ação de modificação de guarda, ou numa ação mesmo que você quer, não é, alterar os alimentos. Artigo 1702.
Na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente, desprovido de recursos, estar-lhe-á o outro a pensão alimentícia que o juiz fixar, obedecidos os critérios estabelecidos, não é, no artigo 1694. Então, a gente vai ver, não é, aqui, olha aí, como ele fala, na separação judicial litigiosa, sendo um dos cônjuges inocente o outro culpado, não é? Olha, então é separação judicial litigiosa por culpa. Então, essa é a grande vantagem da separação litigiosa por culpa, não é? Além do cônjuge inocente não precisar, num primeiro momento, pagar alimentos ao cônjuge culpado, se esse cônjuge inocente provar, não é, a sua necessidade e a possibilidade, não é, do culpado, ele vai poder pedir alimentos, ele vai poder pedir alimentos num patamar maior, que são exatamente os alimentos do caput do artigo 1694. Aqueles alimentos que eu falei para vocês, que são os alimentos civis, também chamados, não é, de complexos, eles visam não só a alimentação, mas eles visam que você ser mantido no patamar original social que você tinha, não é? Ou pelo menos num patamar próximo ao que você tinha quando era casado, tá? E, então, isso daqui é que diz o artigo 1702, né, que o cônjuge inocente, se ele provar a necessidade dele, porque sempre os alimentos, eles só podem ser realmente deferidos, a não ser que sejam alimentos indenizatórios, né, quando você abre mão de determinado patrimônio, ou de determinada chance de emprego, você abre mão em prol do outro, então você pode receber aí os alimentos indenizatórios, eles estariam fora desse binômio, né, não teria aí necessidade, mas somente a possibilidade, mas a gente vai ver que nos outros casos, quando não são mais alimentos indenizatórios, você vai ter de provar o quê? A sua necessidade de receber alimentos e a possibilidade do outro de pagar esses alimentos. Professora, Sim? me tira uma dúvida. Nesse caso aqui, atualmente, da pandemia, quando Sim. tem o caso, deixa eu ver, de uma pessoa que paga alimentos, né, e não tem como comprar, e sim, trabalha, paga um valor X, mas assim, não tem como, não tá trabalhando por conta da pandemia, e tá, assim, como é que faz? Vai, porque assim, nem para juntar, para poder ficar acumulando e pagar depois, ele não tem como. Não tem como. Então, porque é coisa tal, e é comissão, e é por vendas. Aí, como é nesse caso, assim, a gente sabe mesmo que o filho precisa, né? E Aí, o que sim. faz? Aí tem de impetrar uma ação de redução de alimentos, né? E aí vai provar, você vai contextualizar, não é? Dizendo que nesse momento de pandemia, aí você vai provar documentalmente, por exemplo, qual é as vendas que você faz, não é? Porque uma coisa é eu trabalhar numa empresa que ela tem vendas online, não é? Aí realmente você poderia nem ter redução do que você está ganhando, né? Por exemplo, eu tenho um primo meu que trabalha com componentes de informática, não é? Eu estava até conversando com ele ontem, não é? Ele dizendo para mim que ele não, graças a Deus, ele não teve redução nesse momento de pandemia, porque todo o negócio dele sempre foi online, não é? Ele tem até aquelas pessoas que fazem a entrega dos produtos, mas outras pessoas não. Seria realmente uma questão de venda que você teria de ter o contato físico, você teria de conversar com a pessoa, não é? E isso daí está muito complicado. Por exemplo, um representante de produtos farmacêuticos, nesse momento pode estar muito complicado, porque você tem acesso aos hospitais, mas você não tem acesso aos consultórios. Do que eu estou sabendo, os consultórios, né, pelo menos a minha médica, que faz a nossa clínica geral aqui de casa, ela está nos atendendo sempre, mas é por meio de WhatsApp, não é? Porque o consultório dela está fechado. Quando você demonstra isso, né, uma perda de ganhos com a pandemia, aí você tem um substrato realmente, né, para diminuir os encargos, né, e pelo que eu estou sabendo, não é, como os oficiais de justiça não estão cumprindo mandados nesse momento, né,
todo mundo parado, então também não está saindo o quê? Na ordem de prisão. Tá? Então, pelo menos a prisão civil, que realmente seria a pior consequência, né, em matéria de inadimplemento de alimentos, ela está suspensa nesse momento. Agora, é necessário sempre a gente avisar antecipadamente para o juiz o que está acontecendo, porque não basta, por exemplo, eu ter ficado desempregado e parar de pagar os alimentos, aí não vai dar certo, porque quando a gente fala no inadimplemento de alimentos, as circunstâncias são as piores possíveis. O que pode acontecer comigo, não é? Por exemplo, meu nome pode ir para o SPC Serasa, tá? Primeira coisa, o meu nome é negativado, porque eu estou com dívida alimentar, não é? Claro que isso daí, quando você informa ao juiz o inadimplemento, né? Tudo tem que ser informado ao juiz, senão, como é que ele vai saber que meus alimentos, não estão sendo pagos? Como é que eu informo para o juiz que os alimentos, não estão sendo pagos? É numa ação de cumprimento de sentença, né? Eu vou informar para o juiz. Aí, vamos supor que eu esteja devendo os alimentos. Aí, primeira coisa, nessa ação de cumprimento de sentença, o juiz ele vai me dar 3 dias para pagar os alimentos ou justificar o não pagamento deles. Vamos supor que eu não faça nenhuma coisa nem outra, né? Eu não pague e nem justifique. O que vai acontecer? Meu nome pode ser incluído no SPC Serasa, minha carteira de motorista vai ser suspensa, não é? Eu posso perder, não é, para pagar esses alimentos. O único imóvel que eu tenho, não é, realmente, a gente vai ver que o único imóvel que configura bem de família, ele está numa situação, né, de empenhorabilidade, mas o problema é que em matéria alimentar, ele vai à penhora. Eu posso ser condenada criminalmente pelo crime de abandono, eu posso ser presa civilmente, ainda tem uma outra, A assim, prisão civil só se dá pelas 3 últimas, né, professora? não, Juliane, uma única atraso pode ter todas essas consequências. Qual é a Não, diferença? não, é Qual é a porque eu estudando em execução, Sim, e a prisão civil por falta de pagamento de alimentos não são nas 3 últimas devidas, não? o seguinte, você pode pedir prisão civil até as 3 últimas prestações devidas. Por exemplo, hoje nós estamos em junho, né? Então eu poderia pedir o quê? Eu poderia pedir exatamente maio, não é? Abril, março, não é? Essas 3 últimas prestações, eu poderia pedir a prisão civil para que elas fossem realmente cumpridas. Poderia pedir prisão civil da de fevereiro? Não, vamos supor, eu não recebi os alimentos de fevereiro, mas fevereiro eles não estão nos 3 meses anteriores, ele já está no 4º mês anterior, não é? Hoje eu estou movendo uma ação de cumprimento de sentença pelo não pagamento da pensão alimentícia do mês de fevereiro. Eu posso pedir prisão civil do devedor, não é? Nesse caso? Posso não, porque aí já tem mais de 3 parcelas vencidas. Não é mais os 3 últimos meses, já é o 4º mês. Aí eu só posso pedir, no cumprimento de sentença, eu só posso pedir o quê? A penhora de bens. Agora, por uma parcela de atraso, ou 2, ou 3, né, nesses meses anteriores, até 3, aí eu posso pedir a prisão civil. Eu sei que muitas vezes a gente fica em dúvida, a gente acha muitas vezes o quê? Que só quando acumulam 3 últimas parcelas, né, sem pagamento, você poderia entrar com uma ação de cumprimento de sentença pedindo a prisão civil, mas realmente não é. Você pode pedir a prisão civil com até as 3 últimas parcelas, não é, em atraso, mas se houver uma única parcela em atraso, você já poderia entrar com a ação de cumprimento de sentença e pedir a prisão civil.
Professora, aí nesse caso que eu citei da pandemia, fica Sim. complicado também, porque assim, o juiz pode até, não sei como é que ele pode acatar nesse caso, o pai, né, o responsável, ou a mãe que presta alimentos, e se ele não tiver condições realmente de provar com todas as forças, tudo que for possível, ele comprovar que não tem essa condição de fazer o pagamento, né, seja lá como for, e o que eu fico assim preocupada, nem posteriormente ele pode, né? Nem posteriormente ele vai poder fazer, tipo, retroativo, pagar retroativo. Ele não vai. Uhum. E o filho, o menor, por exemplo, se for um menor, né? Nesse caso, é muito complicado, é muito complexo. Eu fico pensando o que é que ele pode fazer, porque ele não vai prender. Nesse caso, eu acho que ele não vai prender o responsável, o pai, o que pagou alimentos, nesse período que é sem sentido. Aí, como é que faz esse? É o seguinte, não é? Aí você tem, realmente, o devedor de alimentos, ele tem que se mexer. Ele vai fazer o seguinte, em relação a essa ação de cumprimento de sentença, não é? Os alimentos que ele está devendo, tá? Ele pode pedir um parcelamento desse débito, tá? Isso daí na ação de cumprimento de sentença, né? Dizendo exatamente porque ele deve, e ele não vai, né, ser isento, não é, dessa dívida de forma nenhuma, tá? Tem juiz que acata parcelamento, tem juiz, não é, que não acata. Linda, só um minutinho que é da coordenação, né, da gente, só um minutinho. Oi, Juliana, tudo bem, linda? Tudo. Tudo depois? Tá, linda, tá joia, querida. Beijo, tchau, linda. Era a Juliane, a coordenadora ali do Bloco Z, desculpe, lindos. Então, ele vai ter de pedir realmente, né, o parcelamento do débito, dizendo que não tem condições de pagar, né, aquele primeiro, segundo, até terceiro mês que estão sendo cobrados ali, tá? E aí, pedindo o parcelamento e pede também a isenção, não é, que o juiz não decrete a prisão civil, não é, que ele realmente, não suste isso um pouco. Ele teria, não é, também de impetrar uma outra ação de redução de encargos, não é, exatamente para tentar diminuir esses alimentos, tá? Mas enquanto esse juiz, ele não olhar a redução dos encargos, o que a gente diz para os nossos assistidos, eles vão, não é, ele vai ter de fazer uma vaquinha na família, vai continuar tendo de pagar esses alimentos, né, porque senão pode aí haver o consecutivo inadimplemento, pode haver uma segunda ação de cumprimento de sentença, e aí provavelmente o juiz não vai mais liberar ele da prisão civil. Mas é complicado, não é? Nessa ação de redução de alimentos, você pode reduzir, você pode até pedir para reduzir bastante. A gente, claro, que não sabe se o juiz ele vai concordar com essa redução ou não. Tá? Mas a gente vai ter pensões alimentícias, por incrível que pareça, 10%, né, do salário mínimo nacional, que é em torno de, não é, R$ 104, né, e 50 centavos de pensão alimentícia mensal. Mas alguma coisa você vai ter de pagar, não é? Nunca dá para um pai ou para uma mãe se isentar do pagamento de alimentos, a não ser que esteja preso, ou a não ser que tenha morrido, a não ser que esteja extremamente doente, hospitalizado. Aí, nesse caso, aí você vai formar aquele consórcio em matéria alimentar, onde realmente a criança ela vai fazer, não é, uma petição intermediária, pedindo para os outros serem chamados a integrar a livre. Certo, professora. Pode ser caso temporário também, nessa redução, o juiz pode... claro que sim. Você pode até dizer, não é, que você se compromete já, que assim que você readquirir exatamente, né, a sua possibilidade econômica anterior, não é, que você exatamente vai sinalizar isso para o juiz por meio, né, de uma outra ação, também é com distribuição por dependência, é uma ação de oferta de alimentos, não é? Ou então até uma ação de majoração de encargos, não é, se for o caso. Vocês estão vendo, né, que tem demandas
que vocês sempre estão mexendo com ela, não é? Por isso que a gente tem, nessa seara de família, a gente tem um cliente fidelidade, não é? Porque quando a gente consegue realmente passar para o nosso cliente segurança, não é? E somente demandas que envolvem família, ele sempre está nos procurando, porque sempre é possível que haja, né, uma alteração, a questão de alteração de guarda, ou a questão de alteração, né, de valor de alimentos, não é? Então, isso daí realmente é muito comum, né? E vale a pena a gente manter esses clientes fidelidade. O artigo 1703, ele vai dizer o seguinte: para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos, não é? Realmente, é para a contribuição de qualquer filho, né? Independentemente desses filhos terem nascido de casamento ou não. Os filhos merecem ser criados e educados no maior patamar possível que os pais podem oferecer. Aí a gente lembra aquela que vocês também lembraram no nosso encontro passado, a questão do Wesley Safadão, não é, do filho dele, que exatamente ele tentou reduzir os alimentos e foi aquela maior coisa. Também citei para vocês aquela pensão alimentícia muito alta, né, do filho do Mick Jagger, né, com a Luciana Gimenez, não é? Então, por que essas pensões alimentícias, elas são tão altas, né? São também para filho de jogador de futebol, não é? Com jogadores de futebol aqui no Brasil que tem sucesso, porque os filhos, eles merecem serem criados e educados no maior patamar possível, né, que os pais possam oferecer realmente. Artigo 1704, se um dos cônjuges separados judicialmente vier a necessitar de alimentos, será o outro obrigado a prestá-los mediante pensão a ser fixada pelo juiz, caso não tenha sido declarado culpado na ação de separação judicial, né? Então, aqui novamente aquela questão, né, da separação judicial por culpa. Realmente essa é a única vantagem que a gente tem, não é? Porque o declarado culpado, ele não vai poder pedir alimentos ao inocente rapidamente, como a gente vai ver agora, e o inocente, ele pode pedir a qualquer momento, né, até mesmo na própria petição de separação, ele já pode abrir um tópico lá pedindo o quê? Alimentos para ele, contanto que ele prove a necessidade dele, tá? Parágrafo único, né, só para a gente encerrar aqui, né, os nossos artigos e a gente continuar a conversar aqui. E o parágrafo único do artigo 1704 vai falar quando é que o cônjuge culpado, em que circunstâncias, ele pode receber alimentos do declarado inocente. Dizer o seguinte: se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, não tiver parentes em condições de prestá-los, em aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz o valor indispensável à sobrevivência. Então, olhem, né? Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los, nem aptidão para o trabalho. Então, esse cônjuge culpado, ele vai primeiro pedir alimentos aos parentes dele. Quem são os parentes, né, que ele vai poder pedir alimentos? Primeiro, ele vai ter de pedir aos ascendentes, se eles não puderem pagar ou não puderem pagar tudo. E vamos ver se cônjuge culpado tem algum descendente que seja maior e trabalhe, aí ele vai pedir aos descendentes dele. Se eles não puderem pagar ou não puderem pagar tudo, ele vai pedir alimentos aos irmãos dele, sejam unilaterais ou bilaterais. Só não havendo possibilidade dessas pessoas pagarem alimentos a ele, não pagarem tudo, não é? Ele vai poder pedir alimentos ao cônjuge declarado inocente. E mesmo que o juiz fixe os alimentos, o cônjuge inocente, ele não pagará os alimentos complexos, ele pagará os alimentos simples, não é? Que são o quê? Aqueles indispensáveis para a sua sobrevivência. Esses alimentos simples, eles vão ser de valor bem menor, porque eles só vão exatamente como é que eu posso dizer, compor que tipos, não é, de despesas. Somente uma cesta básica, uma conta de água e uma conta de luz, tá?
Então, vocês vão ver, né, que o cônjuge culpado ele pode receber alimentos do cônjuge inocente, mas sempre será num patamar menor, não é, do que aquele que ele receberia caso ele fosse inocente. Agora, numa ação de divórcio, queridos, como não tem realmente cônjuge culpado ou inocente, quem precisar, se o juiz achar que vai receber os alimentos, serão os alimentos que envolvem realmente todas as despesas da pessoa, tá? Os alimentos complexos. Bem, isso daqui seria o que eu traria para vocês hoje. Marciana, Michel, alguma dúvida, alguma pergunta, comentário? Não, professora, não, tudo ok. Aliás, na realidade, quando a gente fala de pensão alimentícia, tem inúmeros, né? Inúmeros casos e tudo. Eu estou, inclusive, participando até de uma amiga minha que entrou. Aliás, o marido dela entrou como para reduzir, né? Sim. A pensão. Então, assim, eu entrei na audiência, né, de conciliação para ver. Mas, assim, tem muito caso também que eu fico indignada. O pai tem condições, está pedindo para reduzir, só mesmo assim, por pirraça, por briguinha, porque casou com uma outra pessoa e a outra pessoa bota na cabeça dele que tem que diminuir e não pensa nos filhos, né? Essa parte eu fico tão indignada quando parte para a pensão alimentícia, quando tem essa parte de redução, só mesmo, ainda fica mentindo, pede, sai da empresa, tem uma empresa, sai, entra como funcionário ganhando um salário bem menor, que não dá nem para ele sobreviver, entendeu? Então, é muito, e o juiz para ter essa visão, né, para pegar todo o comprovante, tudo, para poder realmente dar a redução ou não, é muito complicado, é muito. E agora, Tarsila, tem jeito, não é? Porque é só você pedir, não é, na peça, né, na ação de alimentos, tá? Ou então na contestação, quando o outro pede para reduzir os alimentos, você pede que o juiz oficie a Receita Federal, não é, exatamente para a questão do imposto de renda, e também que ele oficie a todas as administradoras do cartão de crédito. Porque hoje, né, como a gente trabalha muito com cartão de crédito, até pelas vantagens em relação à milhagem, a pessoa ganha pelas faturas mensais de cartão, né? Porque você costuma fazer todas as suas despesas, né, no cartão de crédito. E aqui no Brasil nós não temos muita cultura da poupança. Então a gente sabe que as pessoas, a maioria delas vive no limite, né, dos seus ganhos. E aí dá para você saber, realmente, né? E o juiz oficia. A seu pedido, se ele verificar que realmente pode ser que o alimentante esteja tentando se furtar da sua obrigação, ele realmente oficia a Receita Federal e oficia a todas as administradoras de cartão de crédito. E aí pronto, aí você tem mais ou menos, não é, um valor bem aproximado de quanto a pessoa ganha, até para você bater. Não, pode falar. Até para você bater, não é, nessa alegada pobreza, né? Mas é complicado, porque até isso, a pessoa fica por trás, tira o nome de tudo, entendeu? Bota o nome da mulher atual, bota o nome de irmão, de colega, bota tudo para poder se sair, para não ter comprovante. E realmente a Receita. Não, a gente já. Na verdade, o advogado, né, mostrou tudo, todo, desde o imposto de renda, e comprova que realmente ele está usando laranja, com pessoas como laranja, e inclui. É porque ele é uma pessoa que tem, por exemplo, tem muito dinheiro e pode subornar. É muito complicado, é muito complicado. Mas assim, a gente pega tudo, até o advogado pede até para conseguir as fotos de Instagram, viagem. Isso, claro. Entendeu? Conversa no WhatsApp com os filhos, ela consegue, mas tá lá, né? Tá andando. Demora, porque demora muito, até uns 2 anos essa tentativa aí. Mas vai conseguir, viu? Justiça, como a gente diz, a justiça tarda, não é? Mas dificilmente falha. Somente em matéria de alimentos, né, que se tem o maior cuidado. Olha, queridos, na sexta-feira a gente termina os nossos artigos aqui, do artigo 1705, não é, até o 1710, tá? E se der, na própria sexta-feira, eu vejo também com vocês os alimentos gravídicos, não é? Que tem lei própria, tá?
que os homens tremem de medo, né? O Michel aqui, né, vai tremer de medo se estiver aqui na aula dos alimentos gravídicos. Por quê, né? Porque muitas vezes, claro que os homens, né, que são aí os apenados com os alimentos gravídicos, se houver qualquer indício, né, que houve contato sexual entre ele e essa menina, a menina engravidou, não é? Se o juiz verificar que há indícios aí, não é? Então ele pode deferir os alimentos gravídicos. E aí a gente também trataria disso. Se não, a gente termina, né, o Código Civil na sexta-feira. Na segunda-feira a gente vê, não é, os alimentos, tá certo? Alimentos gravídicos. Tá bom, professora, pois tchauzinho, que agora eu vou para outra aula, Eu viu? sei, né? Então, até sexta-feira, 8h30, se Deus quiser. Lindos. Exato.